Oh, pessoal, vejam só esta saqueta. What the fuck? Pessoal, querem comprar os melhores produtos aos melhores preços? Passem na Sticker Point e obtenham um desconto de 5% em toda a loja, usando o código GIL2018. Todos os links na descrição. Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Pessoal, como vocês já puderam ouvir, estou a fazer este vídeo porque mais uma vez vocês foram fantásticos e a gente bateu a barreira dos 400 likes naquele último vídeo onde a gente fez o Foot Draft de Mundial 2018 de Cromos. E por isso hoje traz aqui mais um vídeo do Mundial 2018. Desta vez traz aqui uma competição entre cromos e cartas. E se vocês quiserem ver um próximo vídeo, uma nova ideia que engloba então cromos do Mundial 2018, vamos bater mais uma vez a meta dos 400 likes. Também tenho aqui uma coisinha nova que eu trouxe finalmente em Itália. É verdade, a Itália saiu um mês depois de ter sido no primeiro país, foi a Inglaterra, creio eu, e a Alemanha. Tenho aqui a caixa que saiu aqui em Itália, Mundial 2018. Esta caixa, eu como tenho aqui ainda a caixa de 100 saquetas por terminar, tens muita saqueta, e então espero mais uma caixa de 100 saquetas. Eu pensei, não sei se vocês gostam da ideia, de abrir esta caixa inteira num vídeo só. Se vocês também acharem uma ideia, deixem o vosso like, deixem o vosso comentário e mandem-me mensagens para o Instagram, que é para eu saber mesmo que vocês querem ver esta caixa a ser aberta. Pessoal, falando propriamente do vídeo, eu irei abrir então 5 saquetas do Mundial 2018 de Cromos e 5 saquetas do Mundial 2018 Adrão Social. A gente irá confrontar uma saqueta contra a outra, iremos ter um top player de cada saqueta e vamos ver no final quem terá mais top player. Quem terá mais top player é o grande vencedor. Mas vocês têm uma palavra a dizer. Vocês vão fazer a vossa avaliação de cada top player, cada saqueta, e no final quero que vocês deixem aí em baixo para vocês quem foi o vencedor, Cromos ou Adrão XL. Bem pessoal, deixamos com paceta e vamos então passar para a abertura de 10 saquetas do Mundial 2018. Pessoal, já estamos aqui no nosso estaminazinho com 10 saquetas, 5 de cromos e 5 de Adrenaline XL. Pá, se me perguntarem para quem é que eu estou a torcer por cromos, claro. Eu sou um fã de cromos, gosto de cards, mas cromos para toda a vida, sem dúvida alguma. Bem, pessoal, vamos começar aqui então pelos cromos. Temos aqui então 5 cromitos. A gente irá escolher então aqui um top player. Vocês já sabem, deixem nos comentários se eu fiz as cores certas ou erradas, que é para depois no final não haver confusão. Pessoal, para já, temos aqui o Ramadan Sobhi do Egito, Mesut Ozil, Gelson Fernandes da Suíça, depois temos aqui o Thomas Delaney da Dinamarca e temos aqui o Vertonghen. Ora bem, temos aqui um homem do Tottenham e um homem do Arsenal. Ozil e Vertonghen. Eu gosto muito de Vertonghen, mas o Ozil poderá fazer aqui a diferença depois no final das contas. Por isso, Ozil é o nosso homem escolhido. Vai para aqui como representante dos cromos do nosso primeiro confronto. Vertonghen também grande top player mesmo. Foi eleito pela PFA o melhor jogador melhor central da Liga Inglesa. Com o Otamendi, os melhores centrais. Temos aqui uma fans favorite que a gente não querá ver até o final. Ok. Para já, temos aqui o Kudryashov da Rússia, Nacho Monreal da Espanha, Mark Milligan da Austrália, temos o Al-Seri da Arábia Saudita, não sei quem é, temos o Order Magnusson da Islândia e a nossa carta especial, vamos ver se pode fazer aqui a diferença, é uma fans favorite Marouane Fellaini da Bélgica. Pessoal, este talvez tenha sido os jogadores que me mereceram com mais qualidade. Mesmo assim, honestamente, eu penso que o Nacho Monreal nem irá estar no Mundial 2018. Tenho quase certeza absoluta que o Azpilicueta irá ter lugar no Monreal. O Monreal não tem cromo na coleção. O Monreal tem cromo na coleção, o Azpilicueta é que não tem. E o Azpilicueta tenho quase certeza que vai ao Mundial 2018. E por isso vai ser o Chrome de Update. Para isso, pessoal, sai-nos aqui então o nosso top player das cartas, que é o Marouane Fellaini. Que, honestamente, contra Mesut Ozil, na minha opinião, não ganha. Por isso, o nosso primeiro vencedor é Mesut Ozil. Pronto, sim senhora. Passemos então para o nosso segundo confronto. Vamos lá ver. O que é que nos sai para aqui agora? Nos sai um Chrome top.
ou uma carta top. Para já sai-nos um estádio que não interessa aqui nas contas. Temos o Ryan McCowan, da Austrália. Mateo Kovacic. Depois temos aqui o Sigurdsson, da Islândia. E temos aqui o Sérgio Romero. Pessoal, eu acho que Kovacic é o nosso top player desta abertura. Por isso vai para aqui. E agora iremos escolher uma carta top player aqui nas cartas. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil para aqui para as cartas. Vamos ver se as cartas conseguem tirar uma carta melhor que o Kovacic. Ok, esta não traz uma carta especial. Temos o Thomas Lemar. Temos o David Guzman, da Costa Rica. O Matuidi, da Tunísia. Joe Hart, da Inglaterra. O Valverde, do Uruguai. O Leon Goretzka, da Alemanha. E por isso, pessoal, temos aqui Goretzka, Lemar. Temos aqui estes 3 jogadores. Joe Hart, desculpa lá, mas não vais fazer parte. Vais para aqui. Agora, entre Goretzka e Lemar, são 2 jovens de grande futuro. Mas, na minha opinião, e já pelo que provou na passada Taça das Confederações, e irá ter lugar nesta Alemanha, quase certeza, a titular é o Goretzka. E entre Goretzka e Kovacic, apesar do Kovacic jogar no Real Madrid e ter um grandíssimo jogador, o Goretzka para mim é melhor que o Kovacic. E na minha opinião vocês verão isso dentro de uns anos. O Goretzka já assinou pelo Bayern Munique para a próxima temporada, para fazer parte daquele meio campo que já está fortíssimo demais, uma das melhores equipas do mundo. Por isso irei optar pelo Goretzka. Por isso este aqui é o primeiro confronto um pouco polémico, pessoal. Vocês deixem aí nos comentários se fiz ou não uma má escolha. Deixem aí tudo. E vamos agora passar aqui para o terceiro confronto. Vamos lá ver. 1-1 para já. N'Golo Kanté. Jesus. Thomas Meunier. Temos o Kuzaev da Rússia. Depois temos o Dejagah do Irão. E temos o Hakim Ziyech. Por isso, pessoal, temos aqui grandíssimos jogadores. Mas sem dúvida que Kanté é o nosso top player. Acho que não há dúvidas, pois não? Não há dúvidas nenhumas. Bem, vamos ver se irá ser um melhor jogador que o Kanté. Eu duvido, pessoal. E não quero que saia, vocês sabem, cromos toda a vida. Ok. Para já, Akinfeev, da Rússia. Mais um guarda-redes, o Mohamed de Marrocos. O Nishiki. Mais um guarda-redes, 3 guarda-redes. What the fuck? Do Japão. Temos aqui o Ben Amor, da Tunísia. Temos o Sterling. Ui. Temos a nossa carta especial, que é uma... Ficou difícil. Manda Neuer, Goalstopper. Pessoal, o Neuer está praticamente há um ano lesionado. O Sterling é aquele jogador que era bom e este ano ficou muito bom. O Sterling com o Pep Guardiola nesta segunda temporada, que está no City, jogou muito da bola. De maneiras que eu irei escolher o Raheem Sterling. Eu sei que é polémico, mas quem sabe futebol sabe o que eu estou a falar. Agora, Kanté e Sterling. Não sei, pessoal. O Sterling fez uma grande temporada. E a verdade é que o Kanté... Em que lixado o Chrome. Em que lixado. A verdade é que o Kanté não fez assim uma grandíssima temporada. Ok, teve um bom plano, mas não teve assim uma grande temporada, pessoal. Honestamente não sei. Eu vou deixar este confronto para último. Está muito difícil. Vou deixar para último no caso de ser mesmo aquele tie break que irá decidir o confronto entre estas duas chaquetas. Entre estas duas coleções. Vamos aqui então abrir a nossa quarta saqueta de cromos do Rússia 2018. E... tenham sempre cuidadinho, não é? Para não arranjar os cromos. Temos aqui um Tuga. Temos aqui Cedric. Depois temos o Moussa Bague, um dos jogadores mais novos a atuar neste Mundial, pelo menos na coleção. Nascido em outubro de 98.
Depois temos o Romain Sass, jogador do Wolves. Temos Ferreira Carrasco, o jogador que agora está aqui no Atlético de Madrid, mas a verdade é que ele agora foi para a China, colega de José Fonte e de Nico Gaetano no Daliana não sei das quantas. E temos Nikola Kalinic, do Milan. Ora bem, eu vou escolher aqui estes 3 jogadores para decidir. Pessoal, Sérgio Ketuga, claro, grandíssimo jogador, campeão europeu, lateral top. Carrasco jogou muita bola pelo Atlético de Madrid. Na última época que passou lá, nesta época, não jogou muito, não sei se teve problemas, foi para a China, claro, dinheirinho. E Kalinic na Fiorentina foi um grandíssimo jogador no Milan. Difícil, está difícil com a Trone em forma. Eu vou escolher o Yannick Ferreira Carrasco para o nosso top player. E agora vamos então ver se nos sai aqui um jogador melhor que o Ferreira Carrasco. Vamos lá ver. É bem possível. É bem possível. Não foi assim uma grande saqueta para os cromos. Para já, temos aqui o Cristian Stuani, já está em grande forma, grandíssima forma pelo Girona, já leva leva 17 ou 18 golos na Liga Espanhola. Lacazette, Subasic, Erokin, Toni Kroos, ok, já para. E temos aqui Kamil Glik, um fã favorito da Polónia. Pessoal, acho que não há aqui muitas dúvidas. Toni Kroos é o nosso top player desta saqueta. E claro, contra Ferreira Carrasco, acho que Toni Kroos ganha na boa. Por isso temos aqui, olha, 2 gajos da Alemanha no meio campo. Goretzka e Toni Kroos. Pessoal, por curioso que pareça, temos só alemães a ganhar. Eu espero que isto aqui não seja um mau pronúncio para o Mundial. Quer dizer, eu não acho que a gente vai ganhar o Mundial, não é? Eu tenho um sonho. Não tenho um objetivo por ganhar o Mundial, não é mesmo um sonho. Mas será que este aqui é um pronúncio que a Alemanha será bicampeã mundial? 2 anos seguidos? Nunca aconteceu, ou já? Já aconteceu? Penso que não. Acho que nunca nenhuma seleção ganhou 2 vezes seguidas o Mundial. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Não, nunca aconteceu. Depois temos aqui a grande estrela do futebol iraniano, o Azmoun, que joga no Rubin Kazan. Depois temos o McGowan, outra vez, já saiu ali há pouco, da Austrália. Santiago Arias, o lateral que foi dispensado do Sporting, lateral direito. Temos, um dos médios mais promissores europeus, o médio da Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. E o Sterling. Ok. Eu queria ser o Savic porque eu sou um grande admirador do Savic. Eu moro em Itália, acompanho o futebol italiano e ele joga mesmo muito à bola. Tenho quase a certeza absoluta que na próxima época ele irá para um clube de topo de futebol europeu. Mas iremos escolher o Sterling para este confronto. Já temos aqui bons jogadores, Savic, claro. Sterling é o nosso vencedor desta saqueta. E iremos ver aqui a nossa última saqueta de Adrenaline XL. Vamos lá ver, pessoal. Olha, parece... mais um especial. Espetáculo, parinho, espetáculo. Ever Banega. De Gea. Jesus. Mané. Flores. Vazin. Pessoal. Vejam só esta saqueta. What the fuck. Esta saqueta é muito, muito boa. É talvez a melhor saqueta, digamos, a nível de qualidade de jogadores que já me saiu aqui. Neymar, De Gea, Banega e Mané. Ok, estes dois aqui poderiam ganhar num dia qualquer, mas hoje não ganham. De Gea e Neymar. De Gea, o melhor guarda-redes do mundo. Neymar, o terceiro melhor jogador do mundo. De Gea também podia ganhar fácil no outro dia, mas hoje não ganhas. Por isso Neymar é o nosso escolhido. E contra Sterling, hoje não estás para ganhar, vais perder. Fica 3-1 para a Adrenaline XL e digamos que aqui o nosso último confronto já não faz muita diferença, não é? Por isso eu vou até postar aqui o Kanté para tornar aqui o desafio um pouco mais animador, mais renhido entre Cromos e Adrenaline XL. Pessoal, por isso tivemos aqui 2 vitórias para os Cromos, a primeira rodada e na última rodada, Ozil e Kanté, e depois temos aqui
Goretzka, Kroos e Neymar. Pessoal, eu acho que esta foi uma das melhores aberturas a nível de quantidade de bons jogadores me saiu. Se vocês gostaram desta abertura, não se esqueçam de deixar aquele mega like, atingir muito rapidamente os 400 likes. Deixem o vosso comentário, cromos ou cards, quem venceu para vocês. Um grande abraço meu para vocês todos nesse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!